Vem pra cá os meus meninos Yuri Pita, Leandro Rezende e ela, claro, Renata Agostini. Gente, a hora que apertou, eu vou aqui com a minha dama de copas, já que ela tá até de vermelho para combinar com honrar o apelido. Na hora que aperta, Renata, o bolso e de duas frentes. Primeiro na multa, 500 mil por hora. Quer ser bonitão, engraçadinho? Quer achar que aqui não tem lei? 500 mil por hora é o que vai te custar essa gracinha, além da suspensão dos serviços por 72 horas, o que significa que eles vão ficar sem operação e vão ter menos lucro. Rapidinho, resolveu. Agora, não sem antes estimular exatamente o que a gente vai entrar nas redes sociais e tá lá. Ditadura da toga, acabou o Brasil já é a Venezuela. Não, gente, aconteceu a mesma coisa com o Telegram na Alemanha. A Noruega proíbe funcionários do governo de usarem o Telegram. Sabe por quê? Porque ele não é um aplicativo considerado seguro pelo governo norueguês. As plataformas, as big techs, esse debate está acontecendo no mundo inteiro. E elas que beneficiaram o Brexit, dando mais vazão a gente que pagava para monetizar o ódio a imigrantes, o ódio a pessoas que estavam fugindo da guerra civil na Europa, elas que ganharam dinheiro para isso e levaram aí a eleição ou a escolha de uma série de pautas negacionistas, né? O tal do médicos não sei que lá o que, né? Que pagava para ter conteúdo de cloroquina nas redes sociais, circulando, tudo mentira. E assim, elas ganham o dinheiro, você perde sua saúde, perde muitas vezes direitos, faz análises equivocadas sobre o cenário que o cerca, porque você está imerso nessa bolha, e elas lavam as mãos. Esse debate não está acontecendo só no Brasil, não seja facilmente manietado. De todo modo, o ponto que eu quero atacar com você é o seguinte, Renata, ontem a gente já sabia que viria o acionamento do judiciário, hoje veio a resposta do Alexandre de Moraes muito incisiva, deixando claro o que estava acontecendo e mostrando ali para o Telegram que vai ter um custo querer operar na ilegalidade aqui no Brasil. Como é que a gente pode tratar a resposta rápida, célere, né? O Telegram que levou dias para responder ao Ministério da Justiça quando acionado para tirar conteúdo de ódio a atentado em creche no Brasil, em 1 hora conseguiu dar vazão ao que mandou o Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Dani. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde a todos. Alguns aspectos. O primeiro, sobre a celeridade. Me parece que o Telegram agora entende que ele está mesmo na mira, ele comprou uma briga, seria um pouco de ingenuidade achar que não teria nenhuma reação. Ontem mesmo já dava para fazer esse cálculo, uma vez que já havia movimentação do Ministério Público, movimentação legislativa e a decisão do início do mês, do início de maio, que o ministro Alexandre de Moraes rememora na decisão de hoje, vários trechos, inclusive, são ali, se não iguais, muito semelhantes. Ele já externava a sua profunda exasperação com o comportamento das plataformas. Ele, naquela decisão e na de hoje, ele faz essa linha do tempo dizendo que, olha, a gente não está falando de qualquer momento para tratar desse debate e da forma como as plataformas estão agindo aqui no Brasil. A gente está falando de um momento que sucede eleições no país, eleições presidenciais, nas quais a Justiça Eleitoral teve um trabalho hercúleo determinando retirada de material de desinformação. Depois de uma tentativa golpista, quando vândalos depredaram toda a esplanada dos ministérios, e depois que ele, na condição de presidente do TSE, teve várias reuniões, inclusive com a presença do Telegram, para tratar justamente de medidas de autorregulação. Então, expor o problema para as plataformas, o que ele chama de instrumentalização. O argumento dele é, olha, a gente está aqui há meses investigando a existência de uma organização criminosa que atua nas redes sociais, as chamadas milícias digitais, esse é o alvo desse inquérito, e como elas usam as redes sociais, instrumentalizam as plataformas para que elas consigam seguir cometendo esses crimes. Então, ele explica isso e diz que chamou essas plataformas para uma série de conversas. E aí, a partir daí, ele já dizia isso há pouquíssimo tempo nessa última decisão, ele não entende como as plataformas continuam flertando com uma posição ou de ignorar que isso está acontecendo ou de afrontar as medidas da justiça. Foi assim que ele entendeu quando ele deu aquela decisão para que os presidentes das outras plataformas que não Telegram fossem ouvidos pela Polícia Federal e nessa agora que enquadrou diretamente essa ofensiva feita pelo Telegram ontem.
Então, de certa forma, me parece que a celeridade tem a ver com isso. Já dava para o Telegram fazer esse cálculo e o efeito imediato do prejuízo que eles teriam já estava ali desenhado, circunscrito. Há ainda uma facilidade, me parece, de retirar um conteúdo que eles mesmos enviaram do que fazer uma ação mirando outros conteúdos. Ainda que se possa falar isso, é uma discrepância muito grande de período de atuação. Agora, para te devolver, Dani, eu acho que é muito importante quando a gente fala de por que para as pessoas fica difícil entender essas decisões que vêm do Supremo Tribunal Federal, porque que até gente que não está aí na extrema-direita há muito tempo batendo bumbo sobre ditadura de toga, às vezes não entende por que tudo que é decisão vem de Alexandre de Moraes. A gente tem, de fato, uma concentração muito grande de inquéritos parrudos que mexem com muito o mundo político, inquéritos que foram se conectando um com o outro, então que miram o bolsonarismo ou que miram as redes sociais, que estão sob o mando de Alexandre de Moraes, e o ministro tem se valido bastante de medidas liminares, medidas que vão saindo ali da caneta dele. Para que haja movimentação nesses inquéritos, então é por isso que vocês escutam muito sobre o que está acontecendo, porque seria mesmo ele que é o relator, ele que está cuidando desses inquéritos, ele, como foi o presidente da Justiça Eleitoral, também esteve à frente de várias decisões. Então, me parece que parte da confusão vem dessa ordem. Ninguém entende, né, quem não está ali cuidando no dia a dia, ou muita gente não entende, porque que tantas vezes Alexandre de Moraes está dando ordens distintas. Então, gente, nesse caso do Telegram, ele está fazendo uma conexão com uma investigação em curso já há bastante tempo lá, e que está com ele, que é das milícias digitais. Por isso que eu fiz esse introito para a gente situar, porque eu acho importante sempre conectar isso com as pessoas. Nós mesmos, às vezes, brincamos, né? Lá vai mais uma decisão, né? O homem não para de trabalhar. Então, para que vocês entendam, não é que o ministro Alexandre de Moraes acorda e fala, o que eu vou fazer hoje? Não, são decisões que estão conectadas com inquéritos que estão na mão dele. Pode-se até argumentar por que há tantos inquéritos na mão dele, mas é isso que está acontecendo. Eu acabei de conseguir falar com o Orlando Silva, o relator do PL, atacado pelo Telegram e defendido pelo Supremo Tribunal Federal, não em seu conteúdo, mas no termo de defender a honestidade das bases da discussão, né? Eu acho que tem dois pontos no que a Renata Agostini apontou aí. O primeiro é, por que só ele? Isso vai mudar provavelmente na semana que vem. O Supremo marcou para o dia 17 a análise do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ali já vai vir algum tipo de baliza. Se houver pedido de vista, agora pedido de vista tem prazo para voltar às mãos ao julgamento. Então, talvez dois ministros que chegaram depois na casa, né, o Nunes Marques e o André Mendonça, queiram mais tempo para analisar o tema, sem problema, 90 dias ele volta. Agora, já há uma sinalização muito clara do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes, que deu entrevista aqui ao Caminhos, né, da CNN ontem à noite, falando no mesmo sentido, do ministro Dias Toffoli, também sobre o assunto, de que algum tipo de medida precisa ser tomada. Orlando Silva me falou que o Supremo Tribunal Federal deixa claro que não vai transigir com ilegalidade. É um áudio de cerca de 1 minuto e meio. Eu vou pedir para o Edu deixar aberto aqui, porque à medida que o áudio for avançando, eu interrompo, a gente volta, eu interrompo e a gente volta. Vamos ouvir o que falou ao CNN 360 o relator do PL das fake news, deputado Orlando Silva. Muito importante a decisão enérgica do Supremo Tribunal Federal, que aponta o cumprimento da Constituição brasileira, da legislação brasileira, e indica que não vai tolerar violações das nossas regras por parte de quem quer que seja. O pedido que nós fizemos para garantir um direito de resposta é para que aqueles que foram alcançados por uma mentira possam ter a oportunidade de conhecer o outro lado, conhecer a visão dos que defendem esse projeto, que defendem a liberdade de expressão, defendem a mudança de regime de responsabilidade dessas empresas e defendem transparência. Não basta apenas os usuários saberem que houve uma distorção no debate público. É preciso que os usuários do Telegram conheçam os argumentos que justificam a aprovação do projeto de lei 2630. Por isso, a nossa
proposta é que seja garantido um direito de resposta no alcance, na dimensão que foi dada à mensagem que distorceu o debate político. Esse é o objetivo do pedido que fizemos. Yuri, fica muito claro que o Orlando Silva quer é, além da admissão de que houve veiculação de mentira, ele quer que o Telegram agora também seja obrigado a postar o que dizem os defensores do PL 2630. Sobre esse ponto, Alexandre de Moraes não se debruçou ainda. Dani, boa tarde para você, Renata, Leandro, para quem está com a gente aqui no 360. E isso joga a luz para um seguinte ponto que permeia muito da argumentação de quem defende a regulação das plataformas, porque é um comportamento que deve se assemelhar muito mais ao que nós aqui na imprensa fazemos. Quando nós apuramos uma informação, uma denúncia em relação a alguma autoridade, alguma pessoa, ou levantamos alguma questão que possa ter algum desvio, algum conteúdo ilícito ou algo que é uma visão de mundo que pode ter contrapontos, nós ouvimos os contrapontos. Nós colocamos as diferentes versões para uma determinada avaliação de cenário ou para uma denúncia, ouvir o que diz a defesa do acusado e por aí vai. Então, o que esse áudio do deputado Orlando Silva deixa muito claro é que esse é um dos princípios que permeia a defesa da regulação das plataformas digitais. Porque, de fato, as redes sociais se tornaram o principal veículo de informação de uma parcela enorme da população. Muita gente, para o bem ou para o mal, deixou de se informar pelos veículos tradicionais, pelo jornal impresso, seja pelo portal digital, pelas revistas, pelo rádio, pela televisão, pelos sites, e passa a se informar apenas por mensagem do Zap. Passa a se informar apenas por links que vêm de provedores, vêm de sites que não necessariamente fazem trabalho jornalístico sério ou ao contrário. Tratam justamente de fazer o oposto, de descredibilizar, tentar tirar a credibilidade do jornalismo para colocar desinformação, para colocar mentiras ou para colocar uma visão completamente distorcida de como as coisas funcionam. Então, o que fica muito claro nesse áudio do deputado e, de certa forma, nas decisões que têm sido tomadas no âmbito do judiciário e na argumentação dos defensores da regulação das plataformas digitais, é que muito das atividades que elas fazem tem muita semelhança com veículos de comunicação e que, se querem atuar como tanto, e isso foi uma das críticas que se fez, por exemplo, aquele conteúdo que o Google colocou na sua página inicial de busca, tem que se fazer da forma profissional, tem que se fazer com um debate sério, amplo, plural e não apenas o seu lado, a sua visão de mundo e não as demais visões que são tão legítimas quanto, ou às vezes são a única versão legítima e não uma versão de desinformação, de distorção, que é o caso dessa mensagem do Telegram disparada ontem. Gente, para explicar duas coisas, né? Tem muita gente, inclusive deputados, claro, né? Falando que houve suspensão, que o Telegram caiu. Não caiu, já tinha caído antes por ordem da Justiça Federal. O Leandro vai relembrar por quê, que é exatamente o material que abastece essa tarde aqui que nós colocamos no ar. Ele cumpriu em menos de uma hora as duas ordens exaradas pelo Supremo Tribunal Federal, evitando assim a suspensão do serviço e a multa de R$500 mil. Toda a questão sobre a discussão ali, né, que, claro, está agraçando, né, um dos assuntos do momento no Brasil, neste também, cada dia pior, né, aplicativo, né, plataforma, é aí a palavra censura, né? Não houve censura. Agora, de novo, né, as pessoas seguem confundindo liberdade de expressão com liberdade para cometimento de crime. E detalhe, né, não é prévio. Agora, as plataformas precisam monitorar o conteúdo que elas estão colocando na rua. Né? De novo, eu trago à memória o artifício usado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é, se você aluga um container para alguém sem saber de nada, tá tudo bem. E lá dentro essa pessoa faz uma fábrica de armazenamento e produção de droga, você não sabe. Mas se você vai renovar o contrato, vai dar uma olhada para ver como é que o espaço está e ver que está sendo utilizado para produção e armazenamento de drogas e nada faz, você passa a ser cúmplice desse crime. Então, a partir do momento em que há uma notificação de discurso de ódio, de discurso neonazista, de discurso racista, de trama para atentado em escola e nada é feito pela plataforma,
como foi o caso do Telegram, nesse episódio cristalino para mim, que é o de Aracruz, aí você tem o debate. É disso que se trata em boa medida. Leandro Rezende explica como foi a ação claudicante do aplicativo, segundo a Polícia Federal, mesmo diante do assassinato de crianças numa creche em Aracruz. Dani, boa tarde para você, para os meus colegas e para quem está com a gente aqui no 360. O Telegram, quando quer, cumpre rapidamente uma decisão judicial. É isso que a gente está vendo hoje, né? Com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, dado aí parcialmente o cumprimento dela em menos de uma hora, o Telegram mostra que sim, tem canais para poder responder às autoridades brasileiras. E quando não o faz, é porque está deliberadamente não querendo colaborar com as autoridades. Por que o Telegram foi suspenso no mês passado? Porque a Polícia Federal do Espírito Santo tinha uma investigação em curso. Eles conseguiram levantar que o adolescente que matou professores e alunos numa escola em Aracruz, lá no Espírito Santo, foi bombardeado com conteúdo racista, antissemita, neonazista em grupos no Telegram, e a Polícia Federal pediu que a Justiça autorizasse, obrigasse o Telegram a disponibilizar os dados dessas pessoas que estavam objetivamente cometendo crimes. A Justiça deferiu essas medidas, obrigou que o Telegram passasse esses dados. O Telegram se recusou, disse que apagou o grupo. Não foi isso o que a Polícia Federal pediu. Ela queria a identificação dos criminosos que estavam compartilhando vídeos e técnicas de tortura, técnicas de assassinato e conteúdo absolutamente extremista, e a Justiça concordou com isso. O Telegram não cumpriu essa decisão. Diante disso, a Polícia Federal, no mês passado também, fez uma segunda manifestação. Essa segunda manifestação fez com que a Justiça Federal do Espírito Santo, então, suspendesse as atividades do Telegram no final do mês passado. Essa decisão que foi revertida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Nesse segundo pedido que fez a Justiça Federal, a Polícia Federal lista ali várias vezes em que o Telegram não colaborou com as autoridades brasileiras. Além disso que a gente mencionou, desse conteúdo neonazista que o Telegram se recusou a moderar, dessas técnicas para assassinato de pessoas que o Telegram se recusou a moderar, a Polícia Federal do Espírito Santo também cita ocasiões em que materiais de pedofilia circularam livremente pelo aplicativo, pelos grupos do aplicativo. A Justiça pediu para que essas contas fossem derrubadas, identificadas, e o Telegram se recusou. Quando aconteceram, em um intervalo de uma semana, os atentados aqui em São Paulo e em Santa Catarina, quando crianças, terminaram assassinadas, e o governo federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Escola Segura para poder conter possíveis novos ataques ainda no mês de abril, o Telegram também se recusou a colaborar. Então, neonazismo, racismo, antissemitismo, a gente teve também pedofilia e essa falta de colaboração com a Operação Escola Segura, essa ainda mais recente. Todas essas vezes tinha decisão judicial, tinha pedido da Polícia Federal e depois decisão judicial. Em todas essas ocasiões, o Telegram não colaborou. Agora, depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, enfim, dá um cumprimento parcial, mas essa cronologia que a gente já fez aqui no 360, que eu resumidamente repeti agora, é para mostrar que quando o Telegram quer, cumpre, pelo menos em parte, as determinações da Justiça.